Só o ser humano que não aceita o seu reino. Mas bem-aventurados são aqueles que falam: Senhor, continua reinando sobre mim. O reinado de Jesus tem regras. E a regra básica é o Evangelho da Graça. Se você estiver debaixo do reinado de Jesus, o Evangelho te veste como uma vestimenta que esconde a sua nudez. Ele não vai reinar sobre os filósofos, não sobre os grandes pensadores, não sobre os grandes cientistas. Eles não querem. Eles não querem. Ele vem reinar sobre aqueles que falam: eu preciso de ajuda. Eu confesso que eu não consigo resolver meus problemas básicos. Eu confesso que eu não sei o que está atrás da porta da morte, a não ser olhando pela luz do Evangelho. Eu quero o teu reino. Você que escuta essa palavra, você não quer que o reino de Jesus caia sobre você como uma veste suave? Que você seja reinado, seja parte do reinado de Jesus? Eles estavam falando: Hosana, salva-nos agora, depressa. Jesus veio salvar. E olha que triste, foi exatamente ali em Jerusalém, exatamente ali, onde ele entrou como rei, reconhecido por um grupo pequeno. E eles falavam: manda eles calarem. Estão gritando aí, Hosana, até as criancinhas falam glória. Como que pode isso? Nunca lestes? Da boca das crianças de peito eu tiro o perfeito louvor. Vocês sabiam que as crianças pequenininhas, guardem isso, pode ler isso aqui, os anjos, ela tem anjos que acompanham elas. As crianças têm anjo que sai com ela por todo lado. Sabiam disso aqui? Pode ler em Mateus, eu acho. Agora eu pergunto a vocês: quem anda com vocês? Quem anda conosco? Será que os anjos de Deus têm franco acesso até nós? Agora, quem não anda com Jesus, qual o anjo que anda com ele? Não é de Deus. Porque quem serve o pecado é escravo do pecado. Parece uma boa sociedade, o homem e o pecado. É uma diversão, uma alegria, e vai vivendo o pecado e o homem junto. Mas essa sociedade aqui, não dá certo. Porque o sócio, ele de repente vira um tirano. Ele governa, ele escraviza. E depois, ele leva para o mundo das trevas. Eu lembro de um escritor, já falei aqui, muito conhecido, Bocage, que no leito da morte dele, ele falou isso: os prazeres, evaporei minha alma, correndo nessa loucura dos prazeres. E ele fala: os prazeres meus sócios, meus tiranos. Agora eu me aproximo da morte. Ele pediu perdão e falou para o povo que lia os livros dele: ó gente ímpia, rasga meus versos e crê na eternidade. Queridos, a vida de um ser humano só faz sentido quando ela está iluminada pela palavra de Deus. Jesus veio aqui exatamente para isso, para reinar sobre nós. O pecado, quando ele reina, ele juntamente com seu reinado, ele traz a morte. Jesus veio nos livrar de tudo isso. Por isso que ele falava: Hosana, era o Espírito Santo inspirando aquele povo: salva-nos agora. Ele veio salvar mesmo. Chegou em Jerusalém, ele foi reconhecido? Não. Os principais recusaram ele. E o que eu acho muito terrível é que ele foi levado perante o sumo sacerdote, que deveria reconhecer ele o Cordeiro de Deus. Acusavam, falavam palavras. Esse homem falou que vai derrubar o templo e depois de 3 dias torna a edificar o templo de Jerusalém. Ele não falou isso. Ele falou o templo do seu corpo. Mas que eles não entenderam. Queriam condená-lo, mas Jesus não abria a boca. O sumo sacerdote ficou perturbado. Você não fala nada contra os seus acusadores? Você não percebe que estão te acusando? Ele ficou calado. Eu te conjuro pelo Deus vivo,
aí mexeu com a natureza espiritual. Você é o Cristo, tu o disseste. Em breve vereis o Filho do Homem à direita do Todo-Poderoso. Já blasfemou, condena ele. Sabe como é que eles condenaram o Senhor Jesus? Pelas mãos de Roma. Entregaram a Pilatos, e Pilatos se entregou aos soldados. Foi flagelado, foi preso e crucificado pela mão de Roma. Eles pegaram a mão de Roma emprestada para matar Jesus. E pouco tempo depois, talvez menos de 40 anos, a mão de Roma foi lá em Jerusalém e matou todos que estavam lá. Não ficou pedra sobre pedra. O templo foi derribado. Até hoje não foi reedificado. Desde que esse templo foi destruído até o dia de hoje, em cima do lugar onde era o templo, tem lá um lugar chamado Domo da Roca, ou a Mesquita Dourada. Nunca mais os judeus tiveram controle daquele lugar. Mas ele continua edificando templos novos. E bem-aventurados são aqueles que foram edificados por Jesus. E aqui nós vamos entender o que ele está falando. Veja o que está explicando. No dia seguinte, saiu de Betânia, ele foi numa figueira. Mas não era tempo de figo. Mas ele fez aquilo para os discípulos olhar. Vocês conhecem essa passagem. Ele foi lá, procurou um figo e não achou. Ele estava olhando para ele. Falou: maldita sejas tu, figueira. Nunca mais você vai produzir fruto. Olha o que ele fala. Nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. Foram para Jerusalém. Quando ele entrou no templo, olha aqui, o que ele encontrou lá? Vendas, comércio, negócio. Olha o que ele fez. Derrubou a mesa dos cambiadores e as cadeiras dos que vendiam pombas. E não consentia que alguém levasse algum vaso pelo templo. Não está escrito que a minha casa será chamada casa de orações, mas vós a tendes feito covil de ladrões. Vocês entenderam a figueira? Quando ele entrou no templo, ali foi uma profecia do que ia acontecer. E no templo ele já começou. Vocês estão com a estrutura religiosa toda em volta de vocês. Ele sabia que ia ser condenado. A minha casa será chamada casa de oração. Vocês têm a palavra na mão, as santas escrituras na mão, mas vocês não praticam o que leem, porque não são justificados os que leem a palavra, são aqueles que praticam. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. Ele falou para Jerusalém: vai haver, vocês vão receber trincheira em volta de vocês, Jerusalém. Vão ser dias de vingança. Vai chegar um momento que eu já divirto vocês. Quem estiver no campo, não volta para a cidade. Quem estiver no telhado, não desça. Tenho dó das grávidas e das que estiverem amamentando aquele dia. E peçam a Deus que isso não aconteça no dia de sábado, porque de sábado ninguém podia carregar nada, eles não poderiam fugir. Exatamente o que aconteceu quando Vespasiano entrou em Jerusalém, destruiu tudo, matou todo mundo, foi uma matança. Falam que as ruas corria sangue pelas ruas como um rio. Nunca mais você vai dar fruto, figueira. Até hoje, irmãos, essa figueira não deu fruto mais. Até hoje, são 2000 anos e pouco. Nunca mais um profeta apareceu em Jerusalém. Nunca mais uma visão aberta sobre Israel. Todo esse tempo é o silêncio. Se vocês pegarem a escritura do Velho para o Novo Testamento, Antigo Testamento para o Novo, tem uma página em branco. Porque desde que Jesus, antes de Jesus aparecer,
havia tido um silêncio de Deus.